vocês estão? Aqui vemos alguns dos aviões bombardeiros que têm sido enviados pela Rússia, mas também as reações dos Estados Unidos sobre esse assunto. E é que se sabe que neste momento há um alerta na OTAN devido aos bombardeiros russos, aproximando-se do Reino Unido. E conversamos sobre os detalhes do que está acontecendo nesse assunto. Vamos também às informações do que acontece em diferentes partes do mundo. Vê-se como está se reposicionando, inclusive nos Estados Unidos, o Caribe por parte dos Estados Unidos, a força dos Estados Unidos apontando para a Venezuela, para o comércio, e os navios russos que agora mesmo são venezuelanos, ou melhor, que agora mesmo estariam em um bloqueio. A Rússia, aliás, voltou a reagir sobre a situação da Venezuela. Em breve falaremos mais. Também é mostrada esta imagem nesta entrevista na qual J.D. Vance aparece. Ele estaria então criticando e dizendo: por quê? Existem armas nucleares na França e na Inglaterra que são um risco, segundo ele, para os Estados Unidos. Tema incrível. Já conversamos. Qual o assunto? Essa situação também é mostrada pela ABC no vírus da imunodeficiência humana nos Estados Unidos, no Texas, uma loja e um supermercado. De repente, o sistema falhou, né? O sistema interno tinha luz e tudo, mas o sistema falhou. Não podiam cobrar e bem, a loja disse. Todos que estão na fila podem levar todas as suas coisas de graça, não vamos cobrar. E então, obviamente, Feliz Natal, e o pessoal ficou muito feliz com essa situação, que, claro, foi muito bem recebida. Quem dera ter essa sorte, né? Bom, sim, de pegar a fila e tudo que você tem no carrinho sair de graça. Bom, então, essa imagem também surpreende. Isso é em Yakutia, lá na Rússia, onde agora mesmo estão registrando temperaturas impressionantes de menos 56 graus Celsius. Lá, em poucos minutos, você congela se não estiver com roupa adequada e parado. Evidentemente, a situação lá em Yakutia, na Sibéria, Rússia, não é nada fácil. Aliás, falando da Rússia, aparece esta imagem onde se vê um soldado que então afirma que o que está acontecendo em diferentes pontos da Ucrânia, como por exemplo em Kupiansk, diz que supostamente já mostraram que liberaram ou invadiram Kupiansk várias vezes. Evidentemente, alguém não está informando direito ao Vladimir Putin, já que Kupiansk não está sob controle da Rússia. Mas a cada 2 ou 3 semanas, eles têm que anunciar que já tomaram, supostamente, e depois anunciam de novo, e assim constantemente. Bem, um soldado russo criticando essa parte. Também aparece uma imagem do Maduro dançando bem tranquilo, aparentemente comemorando o Natal. José Gregório no trompete. Bom, aí está o presidente desse país, o ditador Maduro, Nicolás Maduro, que, bom, continua mostrando supostamente que está muito tranquilo e dançando perfeitamente, segundo ele. Também outra imagem que chega a surpreender e que, bom, continua acontecendo na Indonésia, em Sumatra especificamente, continuam ocorrendo inundações bem severas. Isso parece um transbordamento, de acordo com o que foi relatado, e, bom, em diferentes partes lá da Indonésia, de Sumatra especificamente. Eles têm tido problemas não só com o transbordamento, mas também com esses deslizamentos de rochas enormes. Mas é um assunto que, bom, a Indonésia tem passado por momentos difíceis. Também em várias partes da Califórnia estão ocorrendo inundações. Agora vamos conversar sobre o que está acontecendo nessa região do mundo. Há algumas contaminações no sul dos Estados Unidos, chuva intensa em várias áreas, enquanto no norte há nevascas. Podemos falar sobre o que está acontecendo? Também foi relatado um ataque a uma área de processamento de gás em Oremburgo, na Rússia, que teria sido atacada por drones ucranianos. Outros ataques também ocorreram em diferentes regiões do território. Em vários ataques nesse sentido, também hoje, 165 drones russos atingiram áreas civis ucranianas. A maioria dos 165 foi derrubada no ar, mas os riscos bem estão aí. Também é mostrada essa fábrica dos famosos mísseis Flamingo. Aí está um time-lapse de como estão, bem, fabricando esses FP-5, ou também conhecidos como mísseis Flamingo. Esses mísseis, bem, que garantem que serão um divisor de águas para a Ucrânia, aí estão as fábricas, bem, criando esses mísseis. Um tema que, bem,
consideram um dos mísseis mais importantes para a defesa desse país. Outro assunto que também chama a atenção é esta imagem. Outro dos ataques que vem sendo observados, ataques que desta vez teriam afetado a parte sul da Rússia. Um ataque também nessas áreas onde constroem ou fabricam parte do armamento para a Rússia também, então é um tema que chama essa atenção hoje. Houve inúmeras explosões por parte da Força Aérea Ucraniana em vários pontos. Segundo relatos, seria uma fábrica em Rostov. Vamos ver o que o pessoal está comentando aí em Rostov. Também aparece uma imagem, agora sim, bem com clima de Natal. Isso aconteceu em Yucatán. Estão compartilhando nas redes esse cachorrinho que entrou em uma miniço e queria levar um cachorrinho de rua. Ele queria levar um brinquedo, um bichinho de pelúcia, né? E as pessoas viram. Então começaram a dizer: vamos ajudar, cada um dá 20 pesos e deixa ele levar o brinquedo, já que a loja não permitia que ele saísse com ele. O pessoal juntou o dinheiro rapidinho e olha, a senhora só queria tirar o brinquedo dele, mas ele estava lá. Inclusive, acariciando a funcionária da loja, eles juntaram rapidinho os 20 pesos, acho que eram 150 ou 150. O cachorrinho simplesmente conseguiu o que queria e levou o seu bichinho de pelúcia comprado pelo pessoal que viu a cena. Vamos ouvir primeiro o que o pessoal está dizendo. Vamos escutar. Vamos juntar 20 reais cada um e compramos para ele. Então foi feito, fizeram o brinquedo para o cachorrinho, o presente de Natal dele, e ele ficou super feliz. Vocês viram como quando ele pegou, ficou pulando por aí, pulando, bem alegre. Acho que é um Miniso, mas pode ser outra loja também. Se não for, por favor, escrevam nos comentários, vamos ver se alguém conhece. Sim, ali está escrito Miniso na camisa da moça. E reparem como está ali. Viu só? Ele levou mesmo? Olha só. Ou seja, ficou feliz, o cachorrinho ganhou seu presentinho. Também outra imagem que chama atenção, supostamente, seria do filho do ex-presidente Andrés Manuel Lopes Obrador, saindo. Dá para ver muito bem de qual loja ele sai. Ele sai de uma loja chamada Este Filho. Como é que chamam essa loja? Loro Pian, não como a música da Belinda. Não é Loro Pian. Bom, então é isso, né? Aí com certeza vão denunciar essa imagem, né? Mas sabe de quê? A galera que encontra ele saindo da loja, olha só. De acordo com o que dizem na loja, mais ou menos um boné custa 8.000 pesos. Só 8.000 pesos. Para a comunidade que está nos assistindo em outras partes do mundo. Seria então o quê? Um pouco mais ou menos, uns $400 mais ou menos. Por aí deve ser. E uma camiseta mais ou menos uns $1.000 aproximadamente, uma camiseta. Bom, aí está. O assunto. Chama atenção, evidentemente, pois são coisas que não acontecem pela primeira vez. Parece que, bom, esse personagem se dá certos luxos bastante grandes. Também outro assunto que chama a atenção e acho que precisamos ir com esse relatório, primeiro, é o que está acontecendo com a Coreia do Norte. Quando parece que já não pode surpreender mais, aí a Coreia do Norte faz alguma coisa e surpreende. E a verdade é que é impressionante. Ou seja, dá uma olhada no brinquedinho novo. Talvez aqui ninguém diga nada, mas olhem as pessoas lá embaixo. Aqueles pontinhos que estão ali são pessoas. O tamanho desse submarino é impressionante. Vamos com essa informação, vamos com os detalhes disso, porque é o primeiro submarino nuclear com capacidade nuclear e de lançamento nuclear. Vamos com isso. Bem, mostram essa imagem em que se observa um submarino enorme. Vejam as pessoas, o tamanho das pessoas. É um submarino enorme que, segundo diz e afirma a Coreia do Norte, seria um submarino, antes de tudo, movido a combustível nuclear. Vamos dizer que é um submarino que pode ficar por aí até anos sem precisar ser recarregado. Segundo eles, também possui ou será equipado com ogivas nucleares para, em caso de guerra, poder lançar armas nucleares.
É impressionante porque sabemos que eles fazem submarinos, mas uma coisa é fazer submarinos e outra coisa é fazer submarinos nucleares com capacidade de lançar armas nucleares. Isso coloca a Coreia do Norte como um dos poucos países com submarinos desse nível. Além disso, o tamanho é impressionante. Quem? Eu não. Um submarino desse tamanho pesaria cerca de 8.700 toneladas. O líder norte-coreano apresentou um novo submarino que pretende armar com mísseis nucleares. Segundo especialistas, ele pode já estar quase pronto para os testes, como foi apresentado. Afirmam que ele contou com a assessoria dos russos, que têm bastante experiência no assunto. E com isso conseguiram construir este aqui. É coisa de monstro, para falar a verdade. A Coreia do Norte gerou alertas globais após Kim Jong-un anunciar avanços no submarino de propulsão nuclear. Uma peça que seria estratégica na busca, dizem, de reforçar o arsenal dissuasivo do regime diante de ameaças. Seja, portanto, de seus inimigos, que são considerados, pois, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos. O submarino nuclear é um submersível de 8.700 toneladas que pode lançar mísseis guiados. Segundo eles, a Coreia do Norte também planeja equipar o submarino com armas nucleares, elevando a capacidade de ataque furtivo e antecipado a um novo nível de estratégia bélica. Kim também classificou isso como um ato ofensivo. Os planos, o tema da mensagem para a Coreia do Sul e os Estados Unidos, que basicamente diz bem que eles, ou seja, o fato de a Coreia do Sul adquirir submarinos nucleares com apoio dos Estados Unidos, bem, eles não gostaram, né? Agora anunciam isso, mas é preciso anos de planejamento e construção para realizar. Ou seja, não importava o anúncio da Coreia do Sul, eles já estavam construindo também, né? Agora, Kim considera essa nova embarcação como uma nova era para sua doutrina de dissuasão nuclear, segundo eles, diante das ameaças externas, e reafirmou seu compromisso de nuclearizar sua marinha. As fotos mostram Kim inspecionando a embarcação ao lado de sua filha, que é o símbolo da sucessão. Essa era a imagem da foto que eu mostrei para vocês há pouco, não era? Ou seja, essa imagem onde se mostra bem o tamanhinho, né? Esses bunkers que fazem aí dentro, bem, esses submarinos, né? Segundo o que relatam, o submarino faz parte de uma lista de armas prometidas por Kim Jong-un, que foi prometida desde 2021, junto com os mísseis hipersônicos, os satélites espiões e os projéteis dos mísseis de combustível sólido. Tudo isso já foi apresentado, inclusive o submarino nuclear, que agora também está sendo mostrado. Embora se suspeite que Pyongyang teria solicitado o reator retirado da Rússia, especialistas suspeitam que o projeto seja norte-coreano, mas não há certeza. A publicação coincide com testes recentes de novos mísseis antiaéreos norte-coreanos. Seul e Washington monitoram os lançamentos. E bem, isso faz parte, digamos, dessas surpresas que esse final de 2025 nos traz. Impressionante, né? Vamos para outros assuntos. 8 pessoas morreram e 19 ficaram feridas em um acidente de ônibus no México. Infelizmente, de acordo com o que foi mostrado nas imagens, o ônibus ficou totalmente destruído. Segundo o que foi reportado, o ônibus sofreu o acidente perto da ravina da localidade de Sontecomatlán. Segundo a Defesa Civil, isso aconteceu na noite de 24 de dezembro. A promotoria confirma que 8 pessoas perderam a vida. Segundo o comunicado, foi prestado atendimento a 19 pessoas feridas, que foram levadas para Xincotepec e Guayacocotla. Segundo a imprensa mexicana, o ônibus viajava da cidade do México para a cidade de Xincotepec. Os acidentes rodoviários, que normalmente envolvem ônibus de passageiros ou transporte de carga. Com toda essa época, viaja-se muito e, infelizmente, acontece esse incidente, esse acidente. Não? Bom, é um tema muito sério, muito sério. Também outro assunto que chama atenção dentro de tudo o que ocorre no planeta. Há uma situação muito atípica, não é? Que vem sendo denunciada pelo chefe miliciano, com certeza eles relatam, né? Um chefe miliciano rival a
jamais teria denunciado que alguém levou sua esposa, que alguém a sequestrou. Há uma espécie de confronto entre diferentes grupos em Gaza e, segundo o que relata Zawuk Abu Nassira, líder das Forças da Pátria Livre, uma milícia que é contra Jamás, por sinal, é um grupo que está e opera contra Jamás dentro de Gaza, ou seja, na parte leste de Khan Yunis, certo? Integrantes do grupo terrorista teriam invadido sua casa na segunda-feira e levado sua esposa. Também levaram dinheiro, galão de gás e painéis solares. Esse acontecimento faz parte de uma prolongada disputa entre facções palestinas rivais que já têm enfrentamentos desde 2007, ou esse tipo de incidente já vem acontecendo há algum tempo, também é um tema importante. Daqui a pouco vamos conversar sobre o que está acontecendo na Califórnia com essas chuvas e as tempestades que também estão ocorrendo nos Estados Unidos. Mas deixem-me comentar rapidamente que o apagão ou os apagões continuam nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, onde a energia está constantemente subindo e caindo, subindo e caindo. Eles estão tentando reverter essa situação. O primeiro lugar em apagões agora é a Califórnia, com 112 mil no momento em que estamos na transmissão ao vivo. 112 mil pessoas sem luz, mais de 112 mil clientes sem luz, o que seriam mais ou menos entre 300 a 500 mil pessoas sem luz. Também outros estados como Maine, Ohio, Texas, Illinois, Carolina do Norte, Pensilvânia, Nova Jersey também têm, esse problema de apagões. Mas de longe a Califórnia é quem está agora com o maior problema, porque é lá que esse fenômeno de tempestades está atingindo de forma bastante intensa. Mas agora vamos conversar em detalhes sobre como está essa situação, vamos para outros temas importantes. E aproveito para desejar um Feliz Natal para a comunidade que está nos assistindo hoje, dia 25, que está acompanhando a transmissão, ou que talvez esteja nos assistindo à noite ou mais tarde. Então também muito obrigado por nos acompanhar esse tempinho todos os dias. Aqui estamos então com as informações do que acontece no mundo. Aliás, muitas quedas de diferentes plataformas. Ontem, por exemplo, vamos falar do Fortnite, mas muitas outras plataformas estavam caindo e caindo também. Por aí, teve problema com a Amazon, mas não foi só a Amazon, houve outras quedas também. Vamos lá, quem sabe o que foi? Steam também caiu, apesar de ter servidores próprios, mas já voltou. Fortnite também ontem caiu e agora está funcionando normalmente. Telmax, Telcel, Easy, Total Play, Epic Store e todos os jogos e lojas da Epic. O Twitter também está com problemas e agora, ao que parece, já está funcionando. O YouTube também teve problemas na tarde de ontem. Todos os serviços da Amazon, todos que têm servidores diretamente com a Amazon, que são muitas empresas e bancos, tudo ficou fora do ar o dia inteiro ontem, dia 24. Então, ainda continua. Alguns jogos meio bobos ainda estão apresentando falhas nesse momento. De novo, mas não como as de ontem. Não? Então, pode ser que algumas coisas ainda estejam com problemas para vocês, mas é bom saberem que não são vocês, não é a internet de vocês. Provavelmente são as próprias empresas que não têm. Roblox também, sim, estou vendo você. Roblox teve problemas, principalmente ontem. A Netflix também, hoje a Netflix está com problemas. Hoje, então vamos ficar atentos a isso. A Disney também. Vamos para outros assuntos também importantes. O que acontece quando, há um alerta na OTAN e os pilotos têm que sair correndo para justamente subir nos aviões de dissuasão, vamos dizer, não subir imediatamente nos jatos. E, voar para onde estão aparecendo aviões de outro país, né? De acordo com o que foi relatado, sabe-se agora que a Rússia teria tido esses bombardeiros, segundo os russos, de rotina. Vejam, não sei se é rotina, mas a verdade é que chama a atenção que são os aviões que foram enviados para o Reino Unido.
Os bombardeiros russos voam perto da Grã-Bretanha. A OTAN, evidentemente, reagiu e também enviou aviões de combate. Conforme relatado, o presidente Vladimir Putin enviou bombardeiros à capital. Na verdade, para se aproximar do Reino Unido. Esses aviões têm capacidade nuclear e, bem, eles são vistos como uma possível ameaça ou advertência ao Reino Unido, realizando um voo em pleno Natal. Como informado, a OTAN precisou enviar caças para monitorar grandes aviões russos, caças Su-33, que escoltaram os bombardeiros de longo alcance durante o voo. Segundo o que foi reportado, os bombardeiros de longo alcance Tupolev, 95Ms da Força Aeroespacial da Rússia, realizaram esse voo programado, eles dizem, sobre vários pontos próximos à OTAN. Eles foram em direção ao Mar da Noruega, se aproximaram do Reino Unido, aparentemente. E bem, é assim que tem funcionado ultimamente, bem, não foram só os aviões de diferentes países da OTAN que reagiram. Há também um relatório que fala sobre como a própria Polônia também reagiu. Varsóvia enviou vários caças F-16 diante da incursão aérea russa perto do Báltico. Vamos ao mapa para vermos exatamente onde ocorreu essa última incursão da Rússia, também em direção ao Mar Báltico. Nesta região, foi possível ver como a Polônia decolou seus F-16. O Comando Operacional das Forças Armadas confirmou que o avião russo, supostamente de reconhecimento, foi escoltado para fora da zona de responsabilidade polonesa enquanto sobrevoava águas internacionais. O episódio ocorreu durante a guerra entre Rússia e Ucrânia e, apesar dos feriados, apesar de ser pleno Natal, e tudo isso, bem, esses movimentos continuam acontecendo, não há tranquilidade em nenhum momento. Um tema que também chama a atenção é que hoje foi lançada uma ofensiva bem natalina, né? Essa ofensiva natalina contra a Ucrânia foi de 131 drones que foram repelidos, em sua maioria. Também houve resposta por parte da Ucrânia com ataques a depósitos e combustíveis russos. Segundo o que se sabe, a defesa ucraniana conseguiu neutralizar hoje 106 dos 131 drones que a Rússia lançou durante a noite contra seu território. Os ataques iniciaram às 19h do dia 24 de dezembro, principalmente com drones do tipo Shahed e também do tipo Gerbera, e outros tipos de drones também que foram lançados principalmente para o leste da Ucrânia, né? Dados preliminares mostram que às 8h30, uma hora depois, as defesas aéreas já haviam abatido 106 drones inimigos. Segundo relatos, houve impacto de 22 drones e ataque a 15 locais, informa a Força Aérea Ucraniana. Aliás, a Rússia admite, e isso é uma admissão, pois também rara. O vice-ministro russo, Alexander Novak, insiste que em um fórum internacional, que a economia russa não vai conseguir se recuperar até 2027. Mesmo que a guerra termine agora, a recuperação ainda vai levar um tempo. A previsão, então, é algo preocupante para os cidadãos russos. A economia russa não sairá do seu atual estancamento até 2027, previu Alexander Novak, vice-ministro russo. No próximo ano, teremos o mesmo nível de crescimento que em 2005, em 2025. E já em 2027, entraremos em um ritmo sólido de crescimento, em linha com a média mundial. Mas ainda em 2025, então, será um ano de contração, digamos assim, não. Um crescimento quase zero no máximo, 1% do que acreditam que podem crescer, igual ao de 2025. E bom, isso também acende os alertas na economia desse país. Outro assunto que também é importante hoje. Israel teria eliminado um membro da unidade de elite iraniana das forças Quds, que ontem comentávamos justamente sobre essas forças. Bom, então agora, e que operam? Aliás, na Venezuela, as forças iranianas têm estado, pois operando forças Quds. É preciso lembrar que são esse grupo especial militar
que faz parte, digamos, do exército do Ayatollah e que opera em nível internacional. Sim, é como se fosse a CIA deles, por assim dizer, ou seja, é uma força que atua como inteligência no exterior, não é? E assim também acontece com a Rússia, acontece com outros países. Só que, nesta ocasião, esses grupos, a diferença, digamos, é que têm atuado de forma muito intensa em vários pontos da América Latina. Um tema que também chama a atenção, porque o Irã tem tanto interesse nessa região do mundo. Dessa vez, então, teria sido eliminado um desses personagens, mas não sabem onde. No Líbano, onde o Hezbollah opera, então do Irã, vamos rapidamente para essa região, para o Líbano, não é? Segundo relatos, esse ator-chave da unidade de operações 840 da Força Quds iraniana foi identificado e, nos últimos anos, esteve ligado ao planejamento de atentados. Isso chama a atenção porque são, ou pelo menos se suspeita, que estiveram à frente de atentados em diferentes partes do mundo. Desta vez lá no Líbano. Em Israel, a unidade 840, liderada por Azar Bakeri e Mohamed Raza Ansari, coordena ações terroristas do Irã contra Israel. De acordo com o que relatam o exército israelense e o Serviço de Segurança Geral, que deram os detalhes, bem, esse indivíduo foi eliminado, não é? Isso também faz parte do relatório de hoje, que está muito ativo. Parece que hoje mesmo foi assim. Que se é Natal e que é um dia mais tranquilo, não sei de onde tiraram isso, porque tem sido muito intenso em todos os sentidos, em todas as áreas. Digamos que não. Estão mostrando imagens de satélite, vamos tentar colocar na tela. Isso que vemos aqui neste ponto são F-35, o que se sabe sobre isso? Onde estão esses F-35 que têm chamado a atenção nas imagens de satélite? Bom, então fique atento a esse assunto, porque está sendo observada cada vez mais atividade militar no Caribe. Segundo o relatório, uma frota inteira de F-35 foi detectada em Porto Rico. Esta imagem de satélite. Sacrifício mais vitorioso, achamos que eles se apoiam. Fazenda? Não. Neste movimento, a tensão no Caribe aumenta dramaticamente. Bem, essa visão, digamos que já há operações, inclusive por terra, supostamente. Coisa que até agora, embora não tenha acontecido, claramente há suspeitas de que isso pode acontecer muito em breve. Enquanto isso, funcionários do Comando Sul mantêm uma postura reservada, indicando que não vão comentar sobre movimentos operacionais específicos. Então só se pode... Bem, pensar. Para que vão ser esses F-35? Tem um bom relatório que vai haver uma operação assim, não se sabe. Ainda não se tem ideia de como esse movimento pode acontecer, mas claramente estão se preparando para algo aparentemente bem intenso. Bom, estão sendo relatadas uma série de tempestades que têm ocorrido lá nos Estados Unidos, e uma dessas tempestades está atingindo fortemente a parte norte, com nevascas. Além disso, o que já vimos das inundações na Califórnia e dos apagões. E todo esse assunto está sendo observado uma série de bloqueios e nevascas na parte norte. Olhem aqui. Aqui conseguimos ver o que era parte dos rios atmosféricos que eles tiveram. Pronto. Essa tempestade está mais a leste do que a oeste. Vocês percebem o que está acontecendo? Qual o alerta para os Estados Unidos da América? Uma tempestade atinge pelo menos 6 estados. Isso em pleno 25 de dezembro, que traz alertas de neve, gelo, alertas oficiais, que vamos conversar neste exato momento para que fiquem atentos a essa situação. Se vocês estão nos assistindo por aí no México, o clima também tem estado intenso em algumas regiões, por exemplo, em Veracruz. Vamos falar sobre o que ocorre em Veracruz e em partes do Golfo do México, que tem intensificado as chuvas em alguns pontos, não é mesmo? Este ano já foi complicado para Veracruz e termina assim, não é? Termina assim, o assunto não termina com inundações. Já se passaram 2 meses, vocês ainda lembram das inundações em Veracruz?
Pois bem, depois de 2 meses as inundações voltaram, e por sinal, já ativaram o plano. Há 3, pois o rio Palma transbordou. Na verdade, o transbordamento começou há 2 dias. Estamos aqui, estou tentando acompanhar. Como está a situação? Parecia que em algum momento as coisas iam se acalmar, mas continuou chovendo, continuou chovendo. Já são 200 famílias afetadas naquela parte do país. Agora a gente conversa também, mas vejam o que está acontecendo nessas tempestades, nessa região. Quais são esses estados? Bom, para começar, a tempestade de inverno de grande magnitude está atingindo neste 25 de dezembro, todas essas últimas 6 horas. Sobretudo, tem havido muita atividade, principalmente nesses estados das laterais, basicamente. Regiões próximas como Minnesota, Wisconsin, Michigan, Nova York, Nova Jersey e Pensilvânia também. Em Chicago, notem que não foi atingida com essa intensidade. Se vocês repararem, Chicago e Illinois ficam nesta parte e ficam um pouco fora de todo esse fenômeno. Sim, Illinois não se saiu tão mal, só isso. Na parte norte atinge um pouco, mas atinge mais ao norte e vai justamente em direção aos estados do leste. Sim. Tempestade de inverno intensa atingiu hoje, 25 de dezembro. 6 estados principalmente no nordeste e meio oeste dos Estados Unidos da América, incluindo Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Michigan, Minnesota e Wisconsin. Embora não sejam os únicos, foram os mais afetados, gerando uma combinação de risco potencial porque é neve e gelo juntos. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica e o The World Channel, há alertas de trânsito, quedas de energia e riscos de colapso de infraestruturas em áreas urbanas e também rurais. O impacto massivo a milhões de pessoas está sendo causado pela tempestade de inverno, que começou principalmente no norte de Minneapolis e depois avançou para o nordeste. E lá então já houve impactos no trânsito, na rede elétrica, nos voos e tudo isso, transportes, tudo isso bloqueado. Bem, os estados em maior alerta, além do que está acontecendo na Califórnia, onde há apagões e essa situação, pois bem, é o acúmulo de chuva, neste caso de neve, para Nova York e para o Vale do Hudson, de 20 centímetros de neve que estão recebendo neste momento. A cidade Johnstown e Clarion, na Pensilvânia, também acumulam mais de 6 milímetros de gelo, aumentando o risco de acidentes e cortes de energia. Vejam uma imagem que vou mostrar para vocês, mas não é uma imagem nem de Yakutia, nem de lá de Minnesota, nem de Manito. Vá para o Canadá, nada disso. Essa imagem é no México, vejam isso. Épica essa imagem. Na verdade, meus respeitos, são pessoas profissionais. São escaladores profissionais da Índia que visitaram o México e que estiveram subindo o Pico de Orizaba, o vulcão mais alto da América do Norte. Vejam como eles chegaram. Essa aí. Que imagem bonita e épica. Na verdade, essa é a palavra que eu encontro para descrever essa imagem. Mas também é estranho ver o México, com esse tipo de imagem tão impressionante, Claro, é um pico altíssimo e faz muito frio lá, mas vocês veem as cordas cheias de gelo e como eles já estão chegando, bem cansados, aí estão chegando ao topo do Pico de Orizaba, segundo o que foi informado. Bom, aquilo lá no fundo é o topo, eles já estão descendo para o topo. É aquela pessoa, vamos ver se conseguimos filmá-la para compartilhar esse pedacinho. Aí está, poxa, vamos ver se conseguem, vamos ver. Ali do lado direito dá para ver um pico, aí está, aí estão. Impressionante, de acordo com o relatado, em dezembro deste ano, há alguns dias, uma equipe de montanhistas da Índia, liderada por um escalador de grande altitude chamado Nerendra Kumar, alcançou com sucesso o cume do pico, Orizaba, em pleno inverno. E embora não tenha feito muito frio, pois nesses picos, e obviamente não, já pudemos ver, não é? Isso é extremamente interessante, evidentemente. E bom, então, continuando com o que está acontecendo, é que me lembrei que já tenho a imagem pendente. A caminho de Washington, Distrito de Colômbia e Baltimore, também haverá chuvas e geadas hoje à noite e amanhã, sexta-feira.
Entre hoje e amanhã vão ter um pouco de neve, mas sim muito frio, neve, gelo talvez. Então fiquem atentos ao que está acontecendo. Califórnia, pois já comentamos, até mostramos algumas imagens dessas inundações que tiveram e transbordamentos que aconteceram lá na Califórnia, por exemplo. Isso, né? Ou seja, onde houve alguns deslizamentos e que, na verdade, ainda há alerta para possíveis deslizamentos e mais chuvas em vários pontos da Califórnia. Aliás, além dessa situação, o que se espera para a Califórnia? Não, e ainda vem mais água. A Califórnia está enfrentando uma crise meteorológica, dizem, sem precedentes. Justamente no dia 25, mas está se aproximando outro sistema de ameaças de chuvas para o dia 26 de dezembro, ou seja, para amanhã. Hoje também vai chover. Hoje, dia 25, e haverá tempestades elétricas, mas durante o dia de amanhã, dia 26, também são esperadas chuvas e tempestades elétricas. Caso vocês estejam por aquele lado, tomem cuidado. Também há alertas de inundações para a fronteira com Oregon e Califórnia, e em direção a Los Angeles e ao centro da Califórnia, ou seja, ao sul do Oregon. Los Angeles, Califórnia, até Los Angeles, Califórnia, ainda há possibilidades de tempestades, de chuvas, então possivelmente vão ocorrer mais evacuações. As comunidades de Little Creek e outras áreas próximas ao incêndio Airport receberam ordens de evacuação devido ao risco iminente. E então, há milhares de pessoas. Há pouco eram 160 mil pessoas sem energia elétrica, mas já foi diminuindo, vejam. Agora já foi diminuindo. Agora são 112 mil, já diminuiu um pouco. Vamos atualizar isso. 108 mil, 108 mil. Aí estão recuperando. Já tem um pouco mais de energia elétrica na Califórnia, mas ainda são, áreas afetadas justamente pela chuva, pelos ventos e tudo isso. Aliás, também há nevascas na Califórnia, mas naquela região em direção à Serra Nevada, onde também ocorreram situações de visibilidade praticamente zero, ou seja, não se enxerga nada. Há avalanches, ou risco de avalanches para o Lago Tahoe ou perto do Lago Tahoe. Também há alertas de tempestade de inverno até amanhã. A partir de sábado, em teoria, o clima começa a melhorar na Califórnia, para que vocês também levem isso em consideração. Bom, hoje é dia 25 e eu gostaria de comentar com vocês um caso muito estranho, um caso super raro. Este não é um caso recente, mas sim do passado, envolvendo o piloto presidencial dos Estados Unidos da América, Andy Danziger, e que então mostra como cada vez há mais pessoas. Ele já faleceu, como eu disse, é um caso, ele já faleceu. Acho que foi aos 65 anos, mas esse piloto, o que me chama a atenção é que era o piloto que trabalhava para Obama. Sim, e que então... Ele afirma ter tido uma experiência com um objeto voador não identificado, não é? Ele chegou até a dar várias entrevistas e falou sobre o assunto. Não é esse senhor? Na verdade, aí está justamente ao lado de Barack Obama na época. Não sei... o que quero dizer é que é um piloto que dizem, ou ele mesmo. Ele afirma que teve várias experiências, mas uma em particular foi muito, muito impressionante, porque o objeto era enorme, segundo ele. E mostra como os pilotos aos poucos vão aparecendo e falando cada vez mais sobre o que vivenciam. Em algumas ocasiões, nem todos, mas alguns não. Com certeza ele relata. Na maioria das informações que existem sobre esse piloto comercial veterano, o conectam a, ter voado com ou com Obama, o piloto de Obama, na campanha de 2008. E, de acordo com o que relatam, Andy de Singer, também conhecido como Andrew. Ele relatou vários casos, mas um de abril de 1989 aconteceu com ele. O depoimento afirma que não foi só ele quem viu, mas inclusive não só os colegas, mas também as torres de controle puderam observar o objeto. Um voo que ia de Kansas City para Waterloo, Iowa, quando ele era o primeiro oficial, em um turbohélice regional,
eles puderam observar algo que mudou suas vidas. O céu estava limpo, tanto na origem quanto no destino, mas havia uma pequena área de nuvens na rota. De repente, foi observado uma espécie de disco branco que, a princípio, você pôde ver. Eles podiam achar que era a Lua, pois pelo tamanho era visível até entre as nuvens. Ele disse que não podia ser a Lua, pois ela estava visível do outro lado. Ou ele via a Lua aqui, e do outro lado? Bem, tinha outra coisa que aparentemente tinha a forma ou o tamanho parecido com a Lua, mas do outro lado não. O objeto começou a segui-los, começou a acompanhá-los, e chegou um momento em que eles ficaram muito perto do objeto. Eles perceberam que o que parecia um disco, na verdade, era uma esfera de cor branca, vermelha, branca e depois vermelha, de acordo com o que relataram. A bola era gigante e, bom, ficou voando muito perto deles, dava para ver como ela aparecia e desaparecia entre as nuvens. Na fase final, a esfera desceu, ficou voando junto com eles embaixo do avião e depois desapareceu. Velocidade impressionante atrás das nuvens. Algumas versões acrescentam que outros testemunhos do mesmo caso afirmam que também puderam ver que a luz avermelhada tinha flashes ou luzes multicoloridas. Também, quando se escondia atrás das nuvens, dava para ver que a nuvem mudava de cores diferentes constantemente. Várias fontes dizem que consultaram o controle aéreo e que, na época, diziam que não havia informações, negavam a informação. Depois soube-se que realmente algo estranho estava sendo observado naquele momento. O Centro Nacional de Relatos de OVNIs, NUFORC, afirma ter recebido relatos parecidos de outros pilotos na mesma área. Segundo se sabe, também houve diferentes aparições desse piloto, antes de perder a vida. Ele apareceu na Fox News e em outros meios de comunicação. Até por volta de 2015, ele continuou aparecendo em entrevistas onde falava sobre esse assunto. Também dentro de tudo isso, é atribuída a ele a ideia de que praticamente todos os pailos, crenças e nubos, não. Essa frase, que agora se sabe, não é para todos os pilotos, ou quase todos os pilotos, pois acreditam nesses objetos porque os viram, é atribuída a essa pessoa, pelo menos, ele é um dos que afirmava que muitos pilotos, pois abertamente entre eles, falam sobre o assunto. Ele diz que outros amigos e colegas da profissão também viram coisas parecidas. A questão é que vai somando, vão se somando casos, vão se somando pessoas, pois que mostrem que há algo, que tem algo interessante e que pelo menos deveria ser analisado de forma mais aberta. E bom, vamos rapidamente para outros assuntos antes de irmos para os comentários. Afirmam que neste momento está se vivendo uma situação complicada em Havana, ainda mais porque os Estados Unidos não permitem que saia petróleo desse país. Havana está sentindo isso. A pressão de Donald Trump sobre a frota fantasma venezuelana está prejudicando diretamente a ilha, que estaria entrando neste 2026. No ano seguinte, enfrentaria seu pior momento energético e econômico. Então, o que vem por aí pode ficar ainda mais complicado. E aí, falando justamente disso, desse final de ano para Cuba, mas agora também desse final de ano para a Venezuela, tem sido feita uma série de análises dentro da Venezuela. O que mais preocupa os venezuelanos agora? Segundo a agência F, pensava-se que o principal seria o possível conflito com os Estados Unidos, mas isso não é o que preocupa os venezuelanos. Neste momento, eles estão mais preocupados e priorizando seus interesses em como sobreviver à crise inflacionária, que está sendo vivida agora mesmo no Caribe. Apesar da presença dos Estados Unidos perto das costas, o que realmente preocupa os venezuelanos, garantem neste Natal, é o bolso. É a alta do dólar, a perda do valor do bolívar e o custo da comida. O clima de dezembro, então, ele diz, está agora cheio de gente, mas com poucas sacolas.
Comerciantes e compradores continuam dizendo que há pouco movimento nas compras, pois o consumo está muito baixo. O mercado como o Quinta Crespo. Em Caracas, vendedores como Maria da Silva afirmaram que o dinheiro não rende e as vendas são mínimas, segundo ela. O dólar, no que vai do ano, na Venezuela, subiu 559%. E isso que o dólar está ruim, né? Isso que o dólar está em baixa. Ou seja, o dólar caiu frente à maioria das moedas, mas subiu 559% em relação à Venezuela. Os preços estão fixados em dólares, mas quase todos pagam em bolívares porque a taxa oficial é baixíssima para a troca com essa moeda. Pois bem, assim está a situação, a preocupação, e então, a partir de amanhã, estaremos comentando. Quais são as expectativas para 2026 em diferentes temas? Economia, geopolítica e outras áreas. Quero ver como o ano termina e principalmente como será 2026. Vamos lá então. Cumprimentá-los e parabenizá-los rapidamente. Muito obrigado, um abraço para toda a comunidade, obrigado por nos acompanharem durante todo esse 2025, por estarem aqui conosco, por fazerem parte da comunidade, por participarem, por reagirem ao que acontece no mundo. Muito obrigado. Tomara que vejamos o Cláudio com mais frequência, já que em 2025 o vimos pouco, ao contrário de outros anos em que foi mais ativo. Sei que ele esteve ocupado e teve problemas que dificultaram as coisas para ele. Mas mando um grande abraço para o Cláudio, fico muito feliz em saber que ele está por aqui. Um abraço para a Panterita Marcela, para Cristi Crans, para Carolina, para Benedicto. Realmente, Benedicto, é impressionante, esses escaladores. Não sei, me emociona ver esse tipo de coisa. E bom, além disso, aqui temos isso bem pertinho, né? Dá vontade de aceitar um desafio desses e fazer igual. Fazer isso no inverno me parece super interessante, porque você vai encontrar condições um pouco mais complicadas, né? Como um desafio, não é nada mal. Sim, claro, com a preparação e os guias certos. Olá, Benedicto, como você está? Muito bem, Carolina, saudações de Valência, Venezuela. Essa incerteza é horrível, diz Carolina. Como você tem estado? Te mando um grande abraço, Cristi Crans. Como tem estado? Feliz Natal. Muito bem, diz. Sim, é verdade, está muito incrível esse encontro, esse Benedicto, principalmente o fato de você comentar sobre isso me deixa muito interessado. Marcela, ótimo, quem mais está aqui? Roberto? Saudações a todos. A situação na Coreia do Norte é preocupante. Na verdade, você diz, quer dizer, eles estão. Isso não é um tema de dissuasão. Isso parece mais um tema de preparação para ofensiva, não é? Ele diz, subi até meu quarto e fiquei exausto, mostrando falta de condicionamento. O que houve, Viguf? Saudações, muito boa noite, quem mais está por aqui? Ele diz, eu sou o Gary, diz ele, porque é mais fácil acreditar em supostas naves e seres alienígenas do que acreditar em anjos e demônios, entidades espirituais. Porque isso faz parte da mística de uma religião. Sim, ou seja, por isso que existe uma grande diferença. Sim, ou seja, é como dizer, olha, tudo bem, o que é mais fácil? Acreditar que existem animaizinhos na natureza ou acreditar em duendes? O que é mais fácil? Bem, acreditar nos bichinhos, né? Por quê? Bem, porque eles também estão aí nesse assunto. Quer dizer, por que acreditar em anjos ou demônios, ou em assuntos de OVNIs e alienígenas? E qualquer coisa assim? Bem, porque eles estão aí, você está vendo eles, os anjos, não é certo? E além disso, que são em um termo religioso, ou seja, para você ou para as pessoas que praticam uma religião. Então dizem, bom, essas são as entidades que existem de acordo com essa religião. Mas aí, um monte de religiões, muitas mesmo. Diversas religiões, cada uma com crenças distintas. E isso não é questão de crença, isso é só, bem, algo que não importa qual religião você tenha, pode ser católico, cristão ou ateu. E ver então que ali tem coisas, não é que tem objetos, que tem coisas estranhas, então sim, são coisas totalmente separadas umas das outras, né? Uma é um dogma de bem, um exercício de crença, de fé,
E a outra é simplesmente estar ou não ali, né? Mas sim, por isso sou Gary, te mando um grande abraço. Como você tem estado? Feliz Natal, ele diz. É que eu tive muito trabalho nesta temporada. Você anda exausto, não por falta de condições, mas pelo cansaço. Sim, claro. Ou seja, esse eu entendo perfeitamente, né? E sim, coisa curiosa, quando você entra no processo de férias, isso acontece muito. As pessoas ficam doentes, vêm todas as dores, por assim dizer, porque é como se o corpo dissesse: ok, vamos descansar e libera tudo. Não sei como funciona, mas acontece. Acontece com muita frequência, né? Sim, é curioso, né? Esses cumprimentos não diz eu sou Theo pela graça de Deus. Saudações, muito boa noite, saudações, Mágico Luna, muito boa noite. Saudações. Panterita, como você está? Boa noite, saudações. Tive até cãibra, diz, tia Tiro, muito bom, saudações. Não, isso é potássio, né? Precisa consumir potássio e minerais, não só ficar aí. Este aqui fala exatamente a profissão dos médicos antes de escalar. Sim, exato, não uma preparação assim super profissional e tudo mais, não, mas sim, é interessante. Vikingo, aos 20 anos, ele diz: não está conversando aí? Saudações, muito boa noite, quem mais está por aí? Olha, só queria dizer Feliz Natal e mais tarde à noite a gente se vê, né? Muito obrigado pela conversa mais longa e profunda. Continuamos conversando. E, bom, se houver alguma outra urgência em tempo real, a gente comenta pelo celular ou de onde quer que estejamos. Um forte abraço, até mais tarde. Obrigado por assistir ao PP ao vivo, onde os acontecimentos do planeta Terra e os segredos do espaço exterior são analisados como em nenhum outro lugar. Obrigado por se inscrever.